você não disse que era rapidinho, já retornamos para fazer o segundo bloco desta edição do Oficina do Direito. E hoje, neste segundo bloco, trataremos de um tema extremamente interessante e o que é melhor, com uma pessoa que eu sei que domina o tema, conhece como poucos aqui na Baixada Santista. Já tive ótimas referências do nosso convidado e só em 10 minutinhos de bate-papo offline eu percebi que sabe muito de direito eleitoral. Tenho o prazer de apresentar a vocês o Dr. Marco Antônio da Silva. Dr. Marco é advogado, como eu já disse, especialista em direito eleitoral, membro da Comissão Estadual da OAB de Direito Eleitoral, e vocês perceberão aí que é realmente uma sumidade no assunto, sabe tudo. Doutor Marco, é uma honra tê-lo aqui conosco. Olá, meu amigo, realmente a honra é toda minha, desde já agradeço o convite para participar da Oficina do Direito. Olha, o que nós vamos abordar aqui é algo que a população, em geral, tá? Seja analfabeto ou seja PhD, ouve muito na mídia, mas não entende direito o que é ficha suja, ficha limpa, me ajuda, inelegibilidade, reprovação de contas, não homologação de candidatura. E aí o pessoal também fica muito em dúvida ou até às vezes descrente de que rapidamente uma decisão é proferida num processo relacionado a direito eleitoral e esse recurso chega rapidamente ao TSE em questão de poucos meses, revertendo a situação. Pessoal, ouve falar disso, acompanha, está no nosso noticiário. Recentemente o senador Demóstenes Torres foi cassado por seus pares, só que a gente não entende nada, na verdade. Então, pessoas como você, dedicadas a esse tipo de atuação e com propriedade, com conhecimento, são realmente essenciais para que se faça justiça representativa do povo nesse país. Então, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, eu vou pular o script e vou direto na lei da ficha limpa. Alguns já falam suja. Qual que é a finalidade dessa lei, doutor Marco? O nome dela é bem sugestiva, né? Suja ou limpa depende do ângulo. A finalidade da lei é muito simples, ela é bem objetiva. Ela objetiva tão somente garantir que os políticos, né, no exercício do seu mandato, seja ele no legislativo ou seja no executivo, ajam de forma proba, tenham a probidade administrativa e de forma moral. Certo. Tão somente isso. Seria muito simples, né? Seria muito simples. Não precisa nem de lei para isso, né? Não, seria obrigação, né? Se a cultura brasileira respeitasse esses princípios básicos, né, não haveria necessidade de lei. Só que a gente tem que saber ouvir os dois lados também. O povo clama por punição, o povo clama por probidade, porém, às vezes a lei, quando vem no clamor público, ela é um pouco excessiva, um pouco intransigente, ela até exacerba a sua função, ferindo princípios constitucionais. Na sua opinião, a lei da ficha limpa, ela é justa ou ela é excessiva? Uma pergunta bem difícil, né? Evidentemente, a intenção da lei da ficha limpa é muito boa. A intenção da lei da ficha limpa é justamente aclarar, né, aquilo que se faz nos bastidores da política. Nós trazemos uma transparência do poder, porque o poder é exercido em nome do povo. O político exerce o poder que não pertence a ele. Sim. Ele titulariza o mandato para exercer esse poder em nome dos seus eleitores, né? Agora, evidentemente, tudo aquilo que vem no clamor, no ímpeto, né, desde uma briga de marido e mulher até chegar na edição de uma lei, precisa aparar algumas arestas, sempre vem com algum defeito. Certo. Inclusive, houve a discussão da validade dessa lei justamente por alguns excessos que o texto dela traz. Um excesso que eu acho que é extremamente exagerado, é a questão da inelegibilidade. Às vezes você, só para citar um exemplo, um servidor público demitido fica inelegível por 8 anos. O que tem a ver a demissão do servidor público, que exerce um cargo de carreira, muitas vezes, com uma eleição para um cargo de vereador, um cargo que nada tem a ver com aquelas funções que ele desempenhava, né? As pessoas que são vinculadas a órgãos de classe, o médico vinculado ao CRM, o advogado vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez excluídos
do seu órgão de classe, fica inelegível por 8 anos. Então, veja bem, muitas das vezes, qual que é a complicação de fazer esse tipo de determinação ou de outorgar um poder a um órgão de classe? Às vezes você não consegue impedir que uma determinada pessoa se eleja, às vezes você não consegue caçar essa pessoa, sim, mas você consegue interferir no órgão de classe. E uma vez interferindo no órgão de classe, você, por via indireta, impede a pessoa de concorrer ao cargo público. E como você mesmo disse, a questão do senador Demóstenes, veja tal desproporcionalidade. Ele foi eleito para o cargo de senador, que, como nós sabemos, tem um mandato de 8 anos, e uma vez cassado, antes de completar sequer 2 anos do seu mandato, ele vai ter que aguardar terminar o mandato inteiro, os 8 anos, e depois esperar mais 8 para poder concorrer a qualquer cargo, ainda que seja de vereador. Que absurdo. Em que pese ele possa retornar ao seu cargo de promotor de justiça, né? Vereador não pode, mas... Como promotor de justiça ele pode. Pode. Que absurdo. Eu estava até lendo recentemente, ele terá que aguardar quase 15, né? Sendo que ele não tem 13 de vida pública. Ele teve para concorrer novamente a qualquer coisa, até síndico do prédio, com perdão do exagero, óbvio que sabemos que são cargos eletivos, cargos públicos eletivos, ele terá que aguardar 15 anos, mais do que ele tem de vida pública, para poder concorrer a algo. Não estou aqui julgando a idoneidade dele de forma alguma, nem cabe a mim também. A justiça ainda irá julgar, né? Só julgaram a quebra do decoro. Sem dúvida. Né? E essa questão de contagem de prazos sucessivos e não simultâneos acarreta algo que é ilógico, porque uma pessoa que é condenada por um determinado crime tem que esperar cumprir toda a pena e só posteriormente começa o primeiro ano da contagem dos 8 da inelegibilidade. Então, se eu sou condenado a 30 anos, eu cumpro 30 anos, conto mais 8, depois de 38 anos eu posso concorrer a um cargo. Que absurdo. Outra coisa que também não ficou muito claro, aquele cidadão demitido do serviço público, e eu vou dar um exemplo que ocorreu com um amigo meu. Ele era procurador de um município qualquer no Rio de Janeiro. O procurador-chefe queria que ele assinasse um parecer que obviamente era fraudulento para anuir algum desvio de alguma coisa, e ele se negou àquilo. Então, ele foi exonerado do serviço público porque se negou a participar de algo que ele entendia errado. Esse meu amigo, ele não pode então concorrer. Ele terá que entrar com uma ação judicial, ajuizar uma demanda para que se comprovar a fraude e para que a justiça declare que ele não estava errado e o reincorpore à função dele, né? Se isso não ocorrer, presumir-se-á que ele estava errado e a demissão vai impedi-lo de concorrer ao cargo. Isso sugeriram a ele para que ele ficasse em casa, sem aparecer no serviço público, recebendo. Por insubordinação, fala, sai daqui, você não vai mais parte. Ele falou, não aceito isso. Tem algumas punições boas, aposentadorias compulsórias. Sim, acontece muito, né? Faz uma grande besteira e é aposentado compulsoriamente recebendo 20 e tantos mil reais. Exatamente. Ainda sobre a ficha limpa, estamos em ano de eleição. Certamente virá à tona muitos casos e muitas dúvidas inerentes a ela. Ela já tem validade realmente para esse ano de agora? Gostaria que o doutor citasse 2 ou 3 exemplos que podem ocorrer de inviabilidade de candidatura em razão da ficha limpa. Não, já tem validade, Na verdade, esta lei já foi discutida para ter sido válida na eleição anterior, na eleição de deputado, nas eleições gerais, senadores, deputados estaduais, federais, presidente da República e governador. Mas em razão de um princípio constitucional, que é o princípio da anualidade, ou seja, toda lei que modifique o processo eleitoral, ela tem que ser editada, ou seja, tem que estar publicada no Diário Oficial da União, que somente a União pode legislar sobre direito eleitoral, 1 ano antes do início do processo eleitoral. E o que quer dizer processo eleitoral? Processo eleitoral nada tem a ver com propaganda eleitoral. Muita gente pensa que o processo eleitoral inicia apenas em julho. Não é verdade. O processo eleitoral inicia 1 ano antes. Por quê? Justamente 1 ano antes é o prazo adequado para que qualquer cidadão que queira ser candidato se filie a algum partido. Então, se eu tenho que estar filiado 1 ano antes, o processo eleitoral já começou. Sim, né? sim. Então, a lei da ficha limpa não pôde ser aplicada em 2010, né? Muitos, através de liminares, conseguiram seus registros, né? E no final, realmente, conseguiram obter êxito, mas em 2012, neste ano, nas eleições municipais, ela será aplicável. E muita gente vai ficar de fora, as fichas sujas, como a gente fala, as pessoas que já estão condenadas em órgãos, um exemplo, as pessoas que já estão condenadas com trânsito em julgado de determinados crimes,
ou em órgão colegiado, não poderão concorrer nessas eleições. Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral já divulgou mais de 10% dos pedidos de registro de candidatura já foram impugnados. Mais de 10%, mas mal começaram os registros? Na verdade, os registros para os juízes analisarem, eventualmente haverem recurso e tocarem as suas campanhas sob júdice, porque é possível uma pessoa estar com o registro impugnado e fazer toda a campanha eleitoral, aparecerá o nome da urna e, eventualmente, se o registro for anulado, aí vai ter a discussão para quem vai aqueles votos, né? Ou para a coligação. Ou para o partido, porque é uma grande confusão essa questão de coligação e partido. Porque durante as eleições, a coligação equivale a um único partido. Os partidos não têm direito nenhum, somente a coligação. Certo. O único direito que o partido tem, que é a exceção, é de contestar a validade da própria coligação. Somente esse. Contestar aquilo... Aquele mesmo anuiu. Que ele se filiou. Exatamente. Vamos aproveitar o último tópico para a gente correr da ficha limpa e tratar de propaganda, já que o doutor comentou. Dentro da minha ignorância da matéria e até de várias outras matérias, um eventual candidato que numa discussão de trânsito, ou até pior, tá lá no bar tomando a cerveja com a esposa, vem engraçadinho, mexe com a esposa dele, é errado, mas é a reação imediata da maioria dos homens, tapa na orelha do cidadão. Isso vai gerar um inquéritozinho criminal e, eventualmente, este candidato não vai querer fazer a transação penal. No GCRIM, no Juizado Especial Criminal, ele será condenado. Ele vai entrar com recurso, vai ser mantido isso no colégio recursal referente a esse GCRIM. Esse cidadão não poderá concorrer? É uma pergunta extremamente pertinente, porque é muito bom que se esclareça. Vai poder concorrer. Vai poder concorrer. Por quê? Crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles julgados pelos juizados especiais, estão excluídos da aplicabilidade da lei da ficha limpa. Mais do que isso, crimes em que a ação penal é privada também estão excluídos. Certo. Crimes contra a honra, por exemplo. Né? Somente crimes que a ação penal é pública e que não seja de menor potencial ofensivo. E mesmo assim, tem que ter alguma correlação com o Estado. Né? Por exemplo, desvio de dinheiro público, né? Improbidade administrativa, se for dolosa, porque todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a erro, assim como o administrador público também está. Então, se a improbidade for culposa, por uma imperícia, uma negligência que houve de algum servidor vinculado a ele, de um assessor, também pode concorrer. Agora, se for dolosa, ou seja, foi intencional, ele teve a intenção de praticar aquele ato para ter o enriquecimento ilícito, né? Então aí ele está impedido de concorrer. Doutor, vou te colocar numa sinuca. Na minha concepção, o julgamento do Supremo, para mim, feriu o princípio Meu Deus, me fugiu até o nome do princípio aqui. Não, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Da não culpabilidade. Da não culpabilidade. Como que pode impedir alguém de concorrer a um cargo eletivo, alguém que já seja conhecido, que seja um ótimo benfeitor para a população, que tenha exercido mandatos anteriores de forma digna e de forma coerente? Como é que podem impedir um cidadão desse de concorrer sem o trânsito em julgado? Sem o trânsito em julgado, que no artigo 5º da Constituição é um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. Presunção da inocência. Era esse princípio que não me vinha. O senhor entende que o julgamento do Supremo ou do TSE, pouco importa, no tocante à ficha limpa, nesse particular de julgamento de colegiado já é válido, por exemplo, um TSE, Tribunal de Contas? Você acha que fere o princípio da presunção da inocência? Nós temos alguns aspectos a serem analisados. Mais do que o TSE. Por favor, nos dê essa aula, então. Mais do que o TSE. É engraçado que, em alguns casos, o primeiro grau de jurisdição não é exercido pelo juiz da comarca, é exercido já pelo tribunal. E já no tribunal já tem um órgão colegiado. Já é colegiado. O que, em primeira instância, já deixa a pessoa inelegível. Competência originária do tribunal já deixa inelegível. Exatamente. Mas veja bem, quais são os aspectos que devemos analisar. O primeiro deles, a questão da legitimidade, porque nem sempre uma lei válida talvez seja legítima, né? E essa questão da legitimidade, ela é um ponto bem controvertido na questão da lei da ficha limpa. Quanto ao princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a não
a inelegibilidade não é uma pena. E esse princípio só é aplicável para penas. Você entendeu que é um presente, né? Que se dá ao político. É um presente que se dá ao político. Por que não é uma pena? Porque, de verdade, a inelegibilidade nada mais analisa do que a vida pretérita do candidato. E como nenhuma pessoa pode se desvincular, ou seja, a sua idiosincrasia, pode se desvincular da sua própria vida, da sua vida pretérita, e mais do que isso, a sua vida deixou de ser privada e passou a ser uma vida pública, então não é aplicável o princípio da não culpabilidade, porque os princípios constitucionais, eles devem ser analisados sob pesos e contrapesos. Um não revoga o outro. Na verdade, nós aplicamos em maior intensidade ou menor intensidade, dependendo do objeto em que o princípio está sendo aplicado. E como o Supremo Tribunal Federal é o órgão da justiça que é incumbido de interpretar esses princípios, ele achou por bem, na questão da moralidade, que é o que o anseio popular assim entende, que o princípio da não culpabilidade, também entendido como princípio da presunção de inocência, não deve ser aplicado na área eleitoral, sendo aplicado tão somente na área criminal. Doutor, eu ouso discordar dos ínclitos ministros que julgaram a matéria, e até porque não almejo nem um cargo público e tampouco chegar lá. Nem quero chegar lá. Mas não tem como trabalhar com dois pesos e duas medidas. Realmente, quando há conflito entre dois princípios constitucionais, você tem que sopesar e relevar e dar a devida importância para aquele que é o mais necessário ao estabelecimento e à manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, o princípio da moralidade da administração pública, lá do artigo 37, salvo engano, da Constituição, todos os princípios que lá estão, legalidade, moralidade, eficiência, não podem se sobrepor a um princípio, a uma cláusula pétrea. É um princípio fundamental, uma garantia individual fundamental. Ora, inelegibilidade não é pena. O que foi? Jogaram para a plateia, foi isso? Como há realmente um clamor, até porque a lei ela é oriunda de ação popular, não é? De iniciativa popular. É um tema interessante pelo seguinte, como eu sempre digo para os meus ouvintes, né? No caso aqui pelos seus telespectadores, se a lei colheu 1 milhão, né, para propor a lei, as pessoas colheram, né, tanto a OAB, CNBB, colheram 1 milhão de assinaturas, se nós fizermos as contas dos fichas sujas que se elegeram, dá mais de 15 milhões de votos. Nossa. Então a questão de legitimidade me parece um tanto quanto contestável, porque mais pessoas acreditam em determinados políticos, tidos como fichas sujas, do que pessoas que ratificaram, né, a propositura da lei de iniciativa popular. E aí que eu digo que há um problema de legitimidade. Sim. Penso eu que deveríamos deixar o povo escolher quem quer para ser alçado aos cargos públicos. No entanto, o que o Supremo diz em via transversa? Ele diz o seguinte, a elegibilidade não é um estado normal do cidadão. Por que não é um estado normal do cidadão? Porque para ser elegível, você tem que preencher alguns requisitos. Um desses requisitos é a filiação partidária. Então, quando eu tiro a sua elegibilidade, eu não tiro um direito que é inato. Eu tiro um direito que você buscou. Sim. E já que você buscou, você tem que preservar esse direito de uma forma proba. Eu ainda não consegui compreender. Depois o senhor vai pagar o café, por favor, para tentar me explicar melhor assim. Eu entendi a sua posição, é que eu fico muito arraigado e preso à garantia individual. Sem dúvida. Entendeu? Eu não consigo separar a pessoa do político, da pessoa dele. Se. Para mim é difícil. Eu acho que sim, todos têm direito à presunção da inocência. Então, que espera o trânsito estar julgado? O trânsito é julgado, tá? Esse cara não é mais elegível, acabou. É que também tem uma questão política. E quando eu digo isso, política é uma questão política na sua essência, né? Qual seria essa questão? É que o artigo 5º, quando estabelece garantias individuais, estabelece garantias para o cidadão contra o próprio Estado. Sim. E, no caso, o Estado está protegendo o próprio cidadão. Será? Né? Pelo menos seria o entendimento do Supremo. Nós não estamos mais num Estado policialesco, não estamos mais num Estado de direito. Simplesmente de direito. Nós estamos num Estado democrático de direito. E o Supremo acredita que ele, como guardião da Constituição, deve tutelar o processo de escolha desses candidatos. Sem esquecer que a Justiça Eleitoral é o único ramo da justiça brasileira que exerce o poder executivo.
Por quê? Porque as eleições é presidida pela Justiça Eleitoral. Sim. Então a Justiça Eleitoral tem um poder tão grande, inclusive de exercer a sua jurisdição sem ser provocada. Porque na verdade, de fato, tecnicamente não seria jurisdição, seria poder administrativo. Certo. Que não é atípico, como dos outros poderes. É típico, porque ela defere o seu registro de candidatura, quer dizer, o partido vai às portas da Justiça Eleitoral não para ter uma sentença, mas para ter um deferimento de um registro. Como você vai num cartório de imóveis para ter o registro da sua casa. Ia colocar grosso modo, como você vai no INSS pedir um benefício. Exatamente. É tipicamente um serviço administrativo, uma prestação administrativa. Quando um juiz eleitoral passa na rua e vê uma propaganda irregular, ele de ofício deve instaurar os procedimentos. Ele não precisa que um partido, um cidadão faça uma denúncia e o provoque. Então a Justiça Eleitoral ela tem uma didática, ela tem um funcionamento totalmente diferenciado em razão com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual, com a Justiça Militar. É uma dinâmica muito diferenciada, né? Sem que eu dúvida. Desconhecia. Até porque ela mesma quem vai julgar o ato administrativo dela. Exato. Interessante é que na Justiça Eleitoral não existe recurso administrativo. Por quê? Uma vez a decisão administrativa sendo impugnada, como ela mesma é o foro de julgamento da decisão administrativa, só pode ser uma iniciativa jurisdicional, uma ação. Que vai tramitar? Na própria Justiça Eleitoral. Muito estranho. Como eu falei para os leigos, é algo muito... É uma parte do direito que é assim, totalmente diferenciada. Né? Tem todo um regramento, até isso, do judiciário exercendo a função de executivo e exercendo o poder administrativo típico e direto. É muito diferente. Uma posição bem clara para os seus telespectadores entenderem do pleno poder da Justiça Eleitoral é que enquanto nas leis, vou dizer comuns, né, excetuando as leis eleitorais, o presidente da República, o governador, o prefeito tem o poder regulamentar, ou seja, ele emite decretos, nas leis eleitorais não é o presidente da República que emite decretos, é a Justiça Eleitoral através do Tribunal Superior Eleitoral, que faz as resoluções. Ela regulamenta as leis, não o presidente da República. Nossa, é muito interessante. Doutor, eu já tomei o cartão amarelo ali, mas a gente vai estourar um pouquinho, o povo aí da TV que me desculpe, porque tá muito gostoso o tema, a eloquência e a didática do nosso convidado realmente são louváveis, exemplares, e nem falamos ainda de propaganda. Vamos lá, rapidinho, que nós estamos em período eleitoral. Te cansa de dizer, ou melhor, de ouvir dizer, o judiciário, na sua função administrativa que eu tomei essa aula hoje, reputar ou impugnar propaganda como abusiva no aspecto econômico, abusiva do aspecto político, indevida, precoce. Como funciona a questão da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral, de verdade, ela é uma modalidade de publicidade política. Isso tem que ficar bem claro. Certo. E o que seria essa publicidade política? Publicidade política nada mais é do que a própria propaganda eleitoral, a propaganda partidária e a publicidade institucional. Então, começando do final para o início, para responder a sua pergunta. Propaganda institucional é aqueles atos do próprio governo para dar publicidade das suas ações, a inauguração de uma obra, a convocação para as eleições, para um concurso público, enfim. A publicidade política é aquela que a gente vê nos horários gratuitos na TV, partido A, o partido B. Por quê? Na verdade, o que se objetiva com a publicidade política é a obtenção de adeptos a uma ideologia, de adeptos à associação em uma agremiação política. Certo. De tudo isso se distingue a propaganda eleitoral, porque ela só tem um único objetivo, ter o voto. Sim. Então é uma distinção bem clara. A propaganda eleitoral só pode ter um único objetivo, que é buscar o voto do cidadão. E a propaganda política, o doutor já bem colocou, divulgar uma ideologia, feitos, realizações, né? Trabalhar em cima disso. Quanto à questão dos abusos, o que é recorrente são dois tipos. É o abuso político, né? E o abuso econômico. O que seriam esses abusos na prática? O que a população está acostumada a ver é o abuso econômico, porque o abuso político ele é velado. Certo. Né? O abuso econômico é aquela pessoa que no dia da eleição paga o transporte para o eleitor ir lá, aquela pessoa que dá uma benesse, faz uma doação, paga uma conta de luz, né? Aquela pessoa que dá uma cesta básica, ou seja, é o uso desnecessário de dinheiro. Para quê? Para desequilibrar o processo eleitoral. Certo. Né? Já o abuso político é o mandatário, ou seja, alguém que já exerce esse poder, faz para si ou para o seu apadrinhado, né, certas coações. Pede para que um servidor público coloque um adesivo no carro, né? O servidor vai falar para o seu mandatário que não vai fazer. Então, há um constrangimento indireto, né? Há um constrangimento indireto. Agora, o que tem que ficar claro é que ambos os constrangimentos devem caracterizar
o objetivo do voto. Não precisa ter o pedido de voto expresso, mas deve caracterizar que a intenção daquele que está abusando é a obtenção de voto. O que eu quero dizer com isso? Num âmbito menor, o de vereador, já que estamos em eleições municipais, se eu patrocino uma escola de samba num município diverso daquele que eu vou concorrer, ainda que eu paguei todo o equipamento da escola de samba, financei toda a escola de samba, a gratidão dos associados àquela escola de samba não vai se converter em votos. No entanto, se eu patrocino uma escola de samba no meu município, num município que eu preciso ter 1000 votos para ser eleito, e a minha escola de samba tem 700 filiados, então o abuso econômico é claro, porque praticamente eu preciso aí de mais alguns votos, porque eu já tenho 700 garantidos. Então isso é um desvirtuamento do processo eleitoral. Nossa, esse exemplo da escola de samba me deixou abismado. Eu aqui dentro da minha, vamos tirar a técnica de lado, falando como cidadão, não vejo um abuso, um foco único e necessário, pode até ter, como terceira ou quarta opção, como assim, escondido, mas de algum candidato que patrocine uma escola de samba, e hoje precisa bastante, ou qualquer outro tipo de agremiação, qualquer outra finalidade cultural também, por exemplo, que participe um centro de umbanda, que patrocine um centro de umbanda, que patrocine uma carreata de parada gay, que vai lá e patrocine a parada gay. Esse tá eleito, né? Esse tá eleito, porque o pessoal... Mais um pouquinho elege um senador. Verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo visualizar isso como punível a ponto de, olha, principalmente se, historicamente, esse cidadão já patrocina essa entidade ou este evento e só agora pleiteia a vereança ou pleiteia qualquer coisa. Aí nós temos que criar algumas distinções que são extremamente necessárias. Por quê? Porque a justiça eleitoral, ela trabalha com circunstâncias, não com fatos. Já interrompendo, achei muito subjetivo esse critério. É muita subjetividade. Veja bem, continuou-se subjetivo com a edição da lei da ficha limpa, porque antes o que se analisava era a potencialidade do ato do candidato ou do futuro candidato de influenciar no resultado das eleições. Então veja, antes da ficha limpa, analisava-se potencialidade, o potencial. Hoje não se analisa mais a potencialidade, a ficha limpa revogou. Analisa-se gravidade, não do ato, mas da circunstância. O que quer dizer gravidade da circunstância? É justamente o que o doutor disse. Quer dizer, se o candidato ou pré-candidato já patrocinava há 10 anos aquela escola, é um ato recorrente. Ele nunca patrocinou com o objetivo de ter o voto. É sempre, como eu disse, o objetivo de. Não há o objetivo de. E aí que eu vejo a subjetividade. Quem é que vai determinar o objetivo, né? O TRE... É o contexto fático. Contexto fático. Conjunto probatório. Então, o conjunto probatório. O advogado desse candidato vai ter que, nos autos, comprovar que ele sempre fez esse patrocínio. Ou ainda que não fez, a circunstância que o levou a fazer não tem nada a ver com as eleições. Por exemplo, ele resolveu ser candidato após o patrocínio já ter ocorrido. Né? Como vai ser feito essa prova é um problema processual, não é de direito material, mas é justamente essa questão. Doutor, que aula, olha, não sou juiz, também tampouco tenho a pretensão, se não quero ser ministro do Supremo, vou ser juiz, né? Mas aqui eu tenho o poder de intimá-lo a retornar ao nosso programa, porque foi muito bom o conteúdo, excelente, a sua didática também, e o tema ainda tem muita coisa, deixou muita brecha, deixou muito rabo, falando popularmente, para a gente discutir. E é um tema de excelência, é um tema muito bom, e poucos conseguem abordar com a propriedade que o senhor demonstrou aqui. Mesmo estourado, eu ainda te dou alguns segundos para as considerações finais aí. Muito obrigado, doutor Carlos, é um grande prazer participar do seu programa, um programa que objetiva esclarecer a população sobre os direitos e os deveres dos nossos cidadãos. Desde já eu quero cumprimentá-lo pela bela condução e agradecer, foi um privilégio estar aqui na sua presença, na presença dos seus telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, já estás intimado, saiba que voltarás. E eu fico feliz que eu não almejo me candidatar nem a síndico de prédio. Quem dirá cargo público, porque, meu Deus, tem tanta gente que eu ajudo, que eu patrocino, que eu participo, porque eu vou ser impedido. Tem que tomar cuidado. Eu já faço bem porque eu gosto por algumas situações. Vou ser impedido só porque eu vou querer fazer um bem maior, porque quem postula uma vereança quer fazer um bem maior pela população. É a presunção de quem ajuda por interesse. Né? Aqui no Brasil as coisas têm sido invertidas, a presunção da má-fé tem imperado. Exato. Né? Você tem que provar boa-fé, aqui inverteu, aqui está tudo invertido. Bom, você em casa, infelizmente, estouramos e muito, peço desculpas sinceras ao pessoal aí da TV Primeira, mas vocês viram, o assunto era empolgante e envolvente.
Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.